Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Neste programa vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geram economia aos cofres públicos e auditorias que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. Diálogo público chega a Salvador. Os tribunais de contas do Estado e dos municípios firmam parceria. Presidente da Corte de Contas faz balanço do primeiro semestre. TCU fiscaliza obras de saneamento Brasil afora. Obras para os Jogos Olímpicos de 2016 apresentam atrasos. O diálogo público está rodando o Brasil. Agora, em agosto, foi a vez de Salvador receber o encontro organizado pelo TCU. Nessa oportunidade, houve parceria com os tribunais de contas do Estado e dos municípios da Bahia. Veja mais na reportagem. Depois de Porto Alegre, Belém e Brasília, o maior estado do Nordeste foi o primeiro a receber o diálogo público na região. Ministros do TCU, conselheiros dos tribunais de contas do Estado e dos municípios da Bahia, representantes do governo estadual, prefeitos e gestores públicos se reuniram no auditório da União dos Municípios da Bahia. O diálogo público tem a intenção de mostrar ao Brasil que é necessário estabelecer uma cooperação com os municípios, com os estados, para orientar, fazer a prevenção. É muito mais interessante recuperar os recursos antes que aconteça um erro na gestão pública, seja nos municípios ou nos estados, que a gente oriente os prefeitos para que não seja causado um dano ao erário público, que depois que aconteceu o fato, os recursos já estejam perdidos. A primeira coisa que eu enfatizo é o TCU se transformar numa instituição que se reconhece pública, que presta um serviço público e que, portanto, se aproxima da sociedade, das outras instituições que exercem o mesmo mistério ou outras instituições que têm responsabilidades para com a coisa pública. Nos últimos 3 anos, o TCU aplicou 434 multas a gestores e empresas na Bahia, que somaram mais de 7 milhões de reais. Entre os principais problemas encontrados estão sobrepreço e superfaturamento, falhas nos estudos ambientais, problemas nos contratos, nas licitações e nos convênios firmados. Para tentar diminuir esses entraves, o TCU resolveu abrir o diálogo e colocar frente a frente fiscalizadores com quem gerencia o dinheiro público. Olha, a iniciativa é muito importante. A gente vê hoje muitos prefeitos com dificuldades no momento de prestar contas, exatamente pela falta de informação, pela falta de estruturação dos seus governos. Essa proximidade do TCU com os municípios, ela vai gerar um trabalho preventivo, um trabalho pedagógico e um trabalho de fortalecimento do sistema de fiscalização e controle no Brasil. O desperdício passivo, que é aquela compra mal feita, a prefeitura não ter a gerência, o poder público não ter a gerência, não saber fazer no seu controle interno, não saber fazer um planejamento. Esse é o maior desperdício. O maior desperdício no nosso país não é a corrupção. Não é prazer de nenhum conselheiro rejeitar a conta de prefeito. Só se rejeita a conta quando não tem jeito. Quando realmente se verifica que não há uma coordenação entre a lei e aquilo que o prefeito está fazendo. O TCU fiscaliza ações importantes para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida dos baianos. O diálogo público tratou do papel da governança para melhorar a atuação dos órgãos públicos, além de apontar para a importância do planejamento das ações e dos processos de mudança de uma gestão para outra. O evento falou de questões ligadas ao controle que a população deve realizar sobre as políticas públicas. Parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa de aproximar o Tribunal de Contas da União dos prefeitos, dos gestores como um todo, não só os prefeitos, mas secretários, dirigentes de empresas estatais, que eu vejo aqui, vários dirigentes de empresas estatais do nosso Estado, para ter esse conhecimento em função das dificuldades hoje e até da interpretação da lei de responsabilidade fiscal.
Para o relator das contas das verbas federais na Bahia no biênio 2013-2014, o ministro substituto do TCU, Éder de Oliveira, na aproximação dos tribunais de contas com os gestores, o maior beneficiado é o cidadão. Eventos como esses são de extrema relevância. Primeiramente porque a aproximação entre os tribunais de contas e os municípios faz parte da nossa função constitucional, que além de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos, tem também uma função de orientar e de ajudarem os municípios, os órgãos governamentais a compreenderem melhor a forma como a lei deve ser aplicada e, ao mesmo tempo, serem capazes de ter uma melhor gestão e aprimorar a administração pública. Eu acho que essa é a parceria mais efetiva, é o controle social que nós estamos buscando. Então nós queremos que isso se reflita no prazo mais curto possível, acima de tudo, numa proposta concreta da sociedade brasileira para a descentralização das ações, dos recursos e das políticas públicas no Brasil. Depois de Salvador, o diálogo público segue para o Recife. Depois estão previstos novos encontros no Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. O presidente do Tribunal de Contas da União se reuniu com gestores da Corte de Contas para fazer um balanço do primeiro semestre de trabalho. Auditorias coordenadas, a ênfase do TCU na prevenção e a volta do diálogo público foram destaques. Acompanhe. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, reuniu os dirigentes para apresentar balanço do primeiro semestre de sua gestão à frente da Corte de Contas. Várias iniciativas estão em desenvolvimento, tudo com o objetivo de melhorar o funcionamento da administração pública e evitar o desperdício de dinheiro. As auditorias coordenadas têm sido priorizadas. O TCU firmou parcerias com os tribunais de contas de estados e municípios. Esse trabalho é realizado por auditores que estão acompanhando de perto duas áreas importantes para o país, educação e meio ambiente. Ainda em 2013, os resultados serão apresentados. São trabalhos preventivos com o intuito de ir além de apenas apontar problemas. O objetivo é realizar raio-x completo para possibilitar um correto diagnóstico da situação atual do ensino médio e das unidades de conservação da Amazônia. Em ambos os casos, serão apontadas as boas práticas que servirão de exemplo para toda a administração pública. Eu sinto no ambiente da Tricom, no ambiente dos tribunais de contas, que eles estão muito entusiasmados, porque, de certa forma, eles pertencem à nossa estrutura, mas eles estavam há muito tempo reclamando para ter uma coisa mais efetiva, e agora nós efetivamos isso, portanto, termos a possibilidade de trabalhar junto com os tribunais. O presidente Augusto Nardes destacou também uma mudança significativa na atuação do TCU, que o Tribunal de Contas da União se rearranjou, de modo que suas unidades passaram a ser organizadas por áreas temáticas. A aproximação com outros poderes da República também foi enfatizada. A retomada do diálogo público foi outra iniciativa celebrada pelo presidente do TCU. Esses encontros são realizados há 10 anos, mas este ano voltou a ser prioritário para o TCU se reunir com gestores de todo o país. Porto Alegre, Brasília, Belém e Salvador já foram palco dos diálogos públicos que tratam de temas como licitações, pessoal, controle social e finanças públicas. Os nossos fiéis companheiros que temos aí no interior muitas vezes estavam abandonados, não abandonados totalmente, porque eles tinham suas obrigações, seus compromissos, mas não estavam no dia a dia, não tínhamos uma interação maior. Eu acho que isso facilitou. No balanço do primeiro semestre, o presidente Nardes mencionou exemplos de auditorias relevantes, como as fiscalizações nos institutos federais de ensino, no sistema de gestão de transplantes e ainda a auditoria que verificou a qualidade de obras em rodovias federais. Augusto Nardes falou ainda do aperfeiçoamento do relatório de fiscalização de obras públicas, o Fiscobras, que em 2013 vai incluir auditorias operacionais nas diversas etapas de execução de obras públicas. Por fim, o presidente da Corte de Contas explanou a respeito do auxílio ao Ministério do Planejamento para a criação de um modelo de governança e de gestão do serviço público. Eu acho que esse é um grande desafio para que o Brasil possa modernizar, ou seja, essa reclamação que está caracterizado da falta de uma eficiência e eficácia no Brasil é porque não tem governança. TCU fiscaliza obras de saneamento básico e encontra problemas.
A gente volta já já. TCU faz monitoramento para verificar se as recomendações feitas à Comissão Nacional de Energia Nuclear foram seguidas. Veja mais na reportagem. A energia nuclear é obtida a partir da ruptura do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. As pesquisas avançaram e foram desenvolvidas com o intuito de produzir energia elétrica. No fim da década de 1960, o governo brasileiro começou a desenvolver o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica. O país possui a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, constituída por 3 unidades. Está instalada em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. São as chamadas usinas Angra 1, 2 e 3, sendo que a Angra 3 ainda está em construção. Essa fonte energética é cercada por muita polêmica. A dificuldade de tornar os empreendimentos nucleares seguros, onde colocar o lixo atômico e a possibilidade de acidente, tudo isso gera desconfiança de parte da população. Mundo afora, alguns acidentes nucleares já aconteceram. O acidente de Fukushima, no Japão, é um exemplo. Houve vazamento de radiação. Foi necessário fazer isolamento, retirando as pessoas ao redor da usina. Os trabalhadores da usina sofreram exposição radiativa. Com o objetivo de evitar que algo assim ocorra por aqui, o Tribunal de Contas da União está acompanhando de perto a nossa segurança nuclear desde 2009, por meio de auditorias e monitoramentos na Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM. No primeiro trabalho, que foi feito em 2009, o Tribunal verificou falhas, identificou falhas na atividade de fiscalização realizada pela CNEM e também no plano de emergência das atividades nucleares. Neste ano, o TCU realizou mais um monitoramento. Verificou-se que das 18 recomendações feitas em 2011, 5 ainda não foram implementadas. A CNEM deve realizar estudos sobre seu quadro funcional com o objetivo de avaliar a necessidade de concurso público. Outra recomendação diz respeito ao estabelecimento de critérios para a definição do que seja instalação de risco reduzido. O tribunal apontou ainda a necessidade de a CNEM concluir o inventário de fontes e instalações da própria comissão. Outro problema apontado pelo TCU foi o acúmulo de função da CNEM. Cabe ao órgão produzir energia nuclear e, ao mesmo tempo, fiscalizar a produção. Para o tribunal, a criação de uma agência reguladora nacional de segurança nuclear poderia resolver esse conflito. Essa agência ficaria responsável por toda essa parte de regulação, que sairia da CNEM, e aí essa seria realmente uma solução definitiva para esse conflito de funções. Mas isso é uma solução também que ainda não há um prazo definido, porque depende de lei. Então, o Ministério tem trabalhado nisso, mas depende também do Congresso Nacional, então não há um prazo ainda definido. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, uma das medidas para evitar tragédias nucleares seria investir em energias limpas. A única experiência séria da energia eólica é o Ceará, que tem uma meta de chegar a 70% do consumo da sua energia suprida pela energia eólica. Isso é fantástico. Mas, em termos de política governamental, eu acho que nós tínhamos que também refluir as usinas nucleares e fazer investimentos volumosos nas energias alternativas, como todo mundo está fazendo. Sob a relatoria do ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante, o Tribunal de Contas da União determinou à CNEM que insira no seu programa anual de inspeções todas as instalações radiativas com autorização vencida. Além disso, a Comissão Nacional de Energia Nuclear deve encaminhar ao TCU a normatização do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, bem como da coordenação da Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear.
Esses órgãos da CNEM são os responsáveis pelas ações emergenciais de proteção, inclusive junto à população, no caso de incidente ou acidente, seja radiológico, seja nuclear. O TCU vai continuar acompanhando a segurança nuclear nacional. Tribunal de Contas da União fiscaliza obras de saneamento básico em pequenas cidades. Foram encontradas falhas em convênios firmados entre a Funasa e municípios. A fiscalização envolveu mais de 42 milhões de reais em recursos. Acompanhe. Dados da ONU revelam que 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas pela falta de tratamento de esgoto, sendo que 84% são crianças, quase todas menores de 5 anos. No Brasil, o cenário não é diferente. Pesquisas apontam que em 60 das 100 maiores cidades do país, os baixos índices de coleta de esgoto resultam em altas taxas de internação por doenças diarreicas, que respondem por mais de 80% das enfermidades que o saneamento ambiental inadequado causa no Brasil. Mais de 54 mil pessoas que moram nesses municípios vão parar nos hospitais anualmente por causa de diarreias, sendo que mais da metade delas são crianças menores de 5 anos. O problema custa cerca de 140 milhões de reais por ano ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Raquel tem 4 filhos e mora no local sem saneamento. Ela conhece a realidade de perto. As crianças vivem com problemas de saúde. Passa por tempo, né? Quando é tempo de chuva, adoece do mesmo jeito. Quando é tempo de seca, agora mesmo tá todos 4 doentes. O pequenininho tá com bronquite e pneumonia. A quantidade de lixo na rua também preocupa, porque esses locais são abrigos para ratos e baratas. Quando é chuva, vem lixo lá de cima, desce tudo, né? Que aqui passa uma enxurrada aqui na porta. Aqui tem muita barata, tem ratos também, e muito lixo também, e muita lama também, às vezes, poeira, lama. Atento a esses problemas, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria para fiscalizar 20 obras de saneamento básico. Os auditores passaram por 11 estados nas 5 regiões do Brasil. Nesse trabalho, o TCU avaliou de forma sistêmica convênios e termos de compromissos celebrados pela Funasa para a execução de obras de saneamento em municípios de até 50 mil habitantes. Foram identificadas as falhas mais comuns e relevantes, com o intuito de subsidiar propostas para aperfeiçoar a gestão da Fundação Nacional de Saúde. O projeto básico deficiente, ele já, de certa forma, interfere na licitação, na medida em que afasta empresas sérias e que querem competir em condição de dentro da realidade da obra e competir de maneira isonômica, essas empresas podem ficar afastadas. Os procedimentos licitatórios também muitas vezes apresentam deficiência por desconhecimento, despreparo dos gestores, que muitas vezes exigem cláusulas que venham a diminuir a concorrência. Isso também é um outro fator que também afeta bastante a gestão dessas obras. O trabalho consolidou uma série de auditorias realizadas em 2011, que verificaram a aplicação de recursos da União pela Funasa. Foram fiscalizados mais de 42 milhões em recursos e os principais benefícios financeiros apurados superam o valor de 2 milhões de reais. Além de falhas em licitações, o tribunal identificou falta de cumprimento dos mecanismos de controle social pela Fundação, má gestão dos contratos de execução pelos entes beneficiários, problemas nos projetos básicos, falhas nos orçamentos das obras e acompanhamento deficitário dos convênios e termos de compromisso pela Funasa. Em metade das obras, os problemas configuram indícios de irregularidade grave, com recomendação de continuidade. No entanto, 1 em cada 4 obras possui irregularidades graves que podem dar ensejo até a eventual paralisação. O tribunal recomendou, quando ele recomenda o bloqueio ao Congresso, ele indica as medidas saneadoras. No caso dessas obras da Funasa, os gestores assumiram um compromisso junto ao Congresso de adotar as medidas corretivas. Tanto que, atualmente, das 5 obras que tinham sido detectados indícios que recomendavam o bloqueio preventivo até que essas medidas fossem adotadas, os gestores já, em 4 delas, as medidas foram adotadas e não para mais nenhuma recomendação de bloqueio preventivo. Apenas em uma que ainda o gestor não adotou todas as medidas, mas o Congresso e o Tribunal permanecem ali monitorando
até que a situação seja plenamente regularizada. Sob relatoria do ministro Valton Alencar Rodrigues, o TCU recomendou à Funasa que elabore normas para análise dos procedimentos licitatórios relacionados aos convênios e termos de compromissos por ela firmados. O tribunal também recomendou que a Fundação elabore e divulgue para sua clientela uma minuta de termo de referência para a elaboração de projetos de engenharia para servir de exemplo para outros municípios. No próximo bloco, o TCU está de olho nas obras para os Jogos Olímpicos. Algumas já apresentam atrasos. Você vai ver também outros destaques da atuação do TCU. Em 2016, o Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos. A cidade maravilhosa está passando por uma reestruturação para atender os atletas e melhorar a vida dos turistas e do cidadão carioca. O TCU está de olho nos investimentos. Saiba mais na nossa reportagem. De Janeiro está se preparando para receber em 2016 um dos maiores eventos esportivos do mundo, a Olimpíada. Várias obras estão sendo executadas na cidade para atender melhor turistas, atletas e o principal, o cidadão carioca. O Tribunal de Contas da União está acompanhando este investimento de perto, monitorando as obras. Como aconteceu no Pan-Americano, que todo mundo viu, passou não sei quanto tempo de obra, 4 anos, 3 anos de obra. Nos 2, 3 primeiros anos a obra foi super devagar, nada sai, atrasado isso, atrasado aquilo, atrasado outro. No último ano, de um dia para o outro, 70% concluído, 80% concluído, 90% concluído. Por quê? Porque aí é fácil, porque aí eles usam licitação de emergência, aí pode botar a cotação de preço que quiser, pode usar a licitação que quiser, pode gastar quanto quiser, e aí é fácil concluir a obra. Eles podem até fazer, chegar até perto, chegar próximo, mas já está pronto, tudo pronto. Não acredito não, eles enrolam muito. Eu acho que vai ser no 45 do segundo tempo. As obras não andaram até agora o suficiente e no final vão ter que dar aquele boom. E nesse boom, muito dinheiro vai entrar e que ninguém sabe de onde veio. Quer dizer, todo mundo sabe de onde veio, mas não sabe para onde vai. Uma das obras fiscalizadas pelo TCU é a construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O empreendimento vai funcionar como laboratório de análises antidoping durante os Jogos Olímpicos e depois será revertido ao Instituto de Química da UFRJ. A auditoria do TCU verificou que os operários estão trabalhando em 2 turnos, ao invés de 3, como previa o contrato. Por conta disso, é provável que haja atrasos na conclusão da obra. De acordo com o relator, ministro Raimundo Carreiro, a análise do TCU verificou que algumas providências já foram tomadas para que as obras comecem a ser realizadas em 3 turnos. A auditoria do tribunal apontou ainda quantitativos subestimados na planilha orçamentária em comparação ao projeto executivo. Essa diferença dá a oportunidade para a contratada solicitar aditivos, o que pode gerar sobrepreço. O TCU vai dar ciência ao FRJ a respeito das diferenças nos quantitativos e da obrigatoriedade de se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Outra obra analisada pela Corte de Contas foi o Complexo Esportivo de Deodoro, no qual há atrasos que não foram justificados. O Complexo de Deodoro abrigará as modalidades de hipismo, tiro, esgrima, pentátulo moderno, canoagem, ciclismo e hóquei sobre grama. O TCU fiscalizou o edital de concorrência internacional para a elaboração do plano urbanístico e dos projetos do complexo esportivo. Mantidos os prazos iniciais previstos para cada uma das instalações, em alguns casos, as obras teriam conclusão posterior à realização dos eventos teste previstos. Diante dos atrasos, o TCU determinou à Secretaria da Casa Civil do Rio que, tão logo a concorrência internacional seja concluída, encaminhe o planejamento e o cronograma físico de implantação do Complexo Esportivo de Deodoro, demonstrando a compatibilidade das datas. O tribunal vai acompanhar o cumprimento das determinações. Mesmo com esses problemas iniciais, os cariocas acreditam que a Olimpíada do Rio em 2016 vai ser um sucesso. Eu acho que as Olimpíadas vai ser tudo de bom. Já é uma coisa a mais aqui no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro.
um evento grande porte. Eu acho que o Rio de Janeiro está suprindo. Eu acho que é uma coisa boa para o Rio de Janeiro neste momento. Né? Pode ser algo bom para o Rio, né? Pois pode trazer benefícios, como a melhoria da infraestrutura, como eu estou falando, já que é uma necessidade. Eu acredito que vai existir alguma melhoria em cima disso. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. Sob a relatoria do ministro Valmir Campelo, o Tribunal de Contas da União examinou a readequação do projeto executivo da Arena Amazônia em Manaus. O custo do estádio sofreu acréscimo de 54 milhões de reais. O valor total agora é de 605 milhões. O TCU avaliou que a mudança não prejudica a finalidade nem a integridade do crédito. Desde 2010, o tribunal acompanha a operação de crédito para a construção do estádio, firmada entre o governo do Amazonas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A Arena Amazônia será usada na Copa do Mundo. Por sua vez, o ministro Haroldo Cedras de Oliveira, no exercício da presidência do TCU, recebeu da ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, os estudos para a concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte. Esteve presente a ministra Ana Reis, relatora do processo no TCU. Já o ministro do TCU, José Múcio Monteiro, analisou critérios usados pelo BNDES para avaliar o desempenho de instrumentos de apoio financeiro. Esses instrumentos devem ser utilizados para dar mais efetividade às intervenções do banco no ambiente socioeconômico. Porém, os indicadores de desempenho corporativo do BNDES focam os produtos, ou seja, há possibilidades de melhoria desses indicadores. Além disso, constatou-se a baixa participação das partes interessadas no monitoramento e na avaliação dos instrumentos. A auditoria do Tribunal de Contas da União nas obras de construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, constatou alguns indícios de irregularidades. Foram verificadas situações de projeto básico deficiente ou desatualizado, inadequação das providências para sanar interferências que podem provocar atrasos e até obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo TCU. Sob a relatoria do ministro Benjamin Zimler, o relatório apontou grandes alterações nos quantitativos de projetos adotados nas licitações de algumas unidades, o que acarretou, por meio de aditivos contratuais, aumento de 943 milhões de reais nos valores contratados. Esse montante refere-se apenas a aditivos já formalizados. O tribunal determinou à Petrobras que se manifeste sobre os indícios de irregularidades. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!